bem-vindos, bem-vindos. Que chegar agora, que chegar no futuro, povo do Instagram, sejam bem-vindos. Eu sei que eu tava devendo para vocês uma live e cá estamos essa semana. Eu ia fazer a live na terça, hoje já é quinta, mas tudo bem, vamos no fluxo da energia. E o que eu queria conversar com vocês, que eu quero conversar com vocês, é algumas reflexões que me vêm muito ultimamente, e interessante que surgiu um atendimento onde uma das minhas clientes falou algo muito parecido com o que eu estava refletindo, né? Coisas que ela vivenciava na vida dela, no passado, e ressoou, né, com o que eu estava refletindo. E o tema da nossa live é Onde Perdi a Minha Voz. Quando a gente fala de voz, a gente fala de identidade, né? Então, quem é você? Você sabe quem é você hoje? Você é a mesma pessoa que foi há 10 anos atrás? Tá aí na moda, né? As pessoas colocando fotos de 10 anos atrás e mostrando como tá diferente, como se transformou, como mudou. Você é o mesmo? Não falo só fisicamente, mas da sua forma de olhar o mundo, da sua forma de pensar. Você é o mesmo? Onde você se encontra nesse momento? Quem é você? Você sabe quem você é? Você sabe o que você gosta de fazer? Ou você sempre foi escolhendo e gostando das mesmas coisas que os seus amigos, que a sua família, né? Então, quem é você? Por que você faz o que você faz hoje? Né? O que você faz e por que você faz o que você faz? Por quem você faz o que você faz? Né? Porque é interessante a gente fazer essas perguntas, porque quando a gente pergunta assim, né, quem é você? Eu sou eu sou um advogado, eu sou uma terapeuta, eu sou um cantor, eu sou um dançarino, eu sou um professor. As pessoas costumam falar quem elas são vinculadas às suas profissões, né? Mas quem elas são de fato? Tá tudo misturado? Será que a gente realmente se reconhece? Será que a gente sabe qual é a nossa identidade como ser aqui, né? Ok, quem você é? E aí você pode me dizer, eu sou um ser humano, eu sou uma mulher, eu sou um homem, eu sou um ser humano. E antes de ser um ser humano, eu sou um ser espiritual, eu sou um ser divino. Né? E por que você faz o que você faz? Porque os meus pais me disseram, porque eu amo, porque isso. Né? As respostas, elas não me interessam. O que me interessa é a pergunta e o que ela causa em você. Se é estranho você pensar em você, você pensar quem você é, você pensar o porquê você faz o que você faz, você pensar o porquê de você escolher determinadas coisas na sua vida, essa sensação que essa pergunta traz, ela fala muito mais do que a resposta, certo? Porque a resposta ela pode vir cheia de controles, cheia de pontos de vista, cheio de defesas, e eu não estou interessada nisso. Só colocar aqui umas travesseiras para ficar mais confortável. Né? Estou interessada no que essa pergunta te causa. O que ela faz você refletir? Tem determinados momentos da nossa vida onde a gente parece que a gente se perdeu. Parece que ficou pedaços da gente pelo caminho, pela jornada, pelas pessoas, pelas experiências. Foi ficando pedaços da gente e a gente não se reconhece, né? Então, por que você escolhe viver o que você vive hoje? Por que você escolheu viver o que você viveu no passado?
que essa pergunta te causa, né? E voz é isso. Voz é identidade. Voz é força, voz é potência, voz é estar no mundo, voz é liderança, voz é quem você é. É como você se coloca no mundo, como você se expressa no mundo, como você se apresenta para o mundo. Tudo isso é a sua voz. E será que você sabe quem você é perante tudo isso? Qual é a sua voz no mundo? Que voz é essa que você está usando no mundo? Será que ela é sua ou ela é uma construção que foi te moldando ali desde quando você era muito pequeno? Que voz é essa que você tem? Onde você perdeu a sua voz, a sua verdade, a sua identidade? Interessante que há algum tempo, lançou o filme da Pequena Sereia, e faz muita analogia a isso, porque quem assistiu Pequena Sereia, na história clássica, a Ariel, a personagem principal, ela troca ali com a bruxa as pernas pela voz. E a bruxa rouba essa voz, não rouba, ela troca, ela toma a voz da Ariel em troca de pernas. Ingenuamente, a Ariel acha que é a minha voz, vale trocar para eu viver essa experiência na terra, essa experiência em terra firme com essa pessoa que é o príncipe, na história. Então vale perder a voz. Porém, essa troca é muito injusta, se a gente parar para pensar, Ariel saiu perdendo, porque Ariel perdeu a sua identidade, perdeu aquilo que no filme, no desenho, no clássico, na história, aquilo que era a identidade dela, que era o brilho dela, que ela cantava. Ela tinha esse diferencial das irmãs, que era o cantar, que era a beleza das melodias que ela poderia fazer ali com a sua voz. Então, quando a bruxa rouba a voz de Ariel, ela não está roubando só o seu poder de falar, de cantar, de se comunicar. Não, ela está roubando o brilho dela, está roubando a identidade dela. Eu estou falando roubando porque eu acho que é um roubo, essa troca injusta. Mas pegou a voz, pegou a identidade, tomou o brilho. Então vamos pensar assim na nossa existência, nessa nossa vida. Quantas vezes a gente não se cala, a gente não deixa as situações e as pessoas roubarem, tomarem a nossa voz, tomarem isso da gente, tomarem o nosso brilho de ser, de falar, de nos expressar. E é interessante que quando isso acontece, porque não é como no desenho, que é de uma forma literal, o roubo e você não fala e você não canta, mas é mais ou menos isso. Você sente uma trava de falar, você sente uma trava de se expressar, você sente uma trava de ser quem você é, porque é assim que a gente se mostra para o mundo, através das nossas palavras, através da nossa voz, da nossa identidade, tá? E palavra não tem a ver com esse som, que o nosso aparelho fonador faz. Não, a gente pode se expressar e usar palavras em libras, em gestos, na própria literatura escrita, em imagens, desenhos, símbolos. Palavra é uma coisa, Então a gente pode se expressar dessas formas também. E isso também é uma expressividade da nossa voz, tá? Não tá só aqui nesse aparelho fonador, certo? Então eu não estou excluindo as pessoas que têm alguma especificidade, no seu aparelho fonador e não consegue emitir som, ou no seu aparelho auditivo e não consegue aí captar os sons.
tá? Mas eu tô falando de algo muito mais profundo do que isso. É nossa identidade, nos colocarmos no mundo. É isso. Quase não sai, tá? Então não acontece como no filme a gente ficar calado, né? Muitas vezes a gente tem essa trava. E o que está acontecendo, né? Algumas reações vêm a partir disso, de muitos anos sendo calado, de muitos anos não sendo ouvido, sendo ignorado. A nossa voz, agora eu estou falando do som mesmo, ela tende a aumentar. A gente começa a gritar, a gente começa a espernear e a nossa comunicação fica cada vez mais agressiva, né? Eu trabalhei por muito tempo com crianças em escola, né? E como as crianças, elas perderam, né? Porque eu venho de uma criação de pais que não tem essa percepção. Os pais, consequentemente, transbordam nos filhos, né? Como as crianças perderam o seu poder de escuta do outro, de si mesmo, né? Vão perdendo isso, e como as crianças foram ficando cada vez mais gasguitas, né? Gritando para serem ouvidas, para serem olhadas, para serem cuidadas. Em época em que as crianças são deixadas muito na escola, não tem muito contato com os pais, tem essa carência, as crianças aprenderam a gritar, né? As crianças aprenderam a espernear, essa voz que vai aumentando. A partir do momento que você não é visto, que você é ignorado, que você precisa de atenção, né? Outros vão se recuando, né? Alguns vão reagir com um grito, outros vão reagir com um recuo e o silêncio. Então, a nossa personalidade acaba sendo moldada também nesses lugares onde a nossa voz é ou não ouvida, onde a gente coloca ou não a nossa voz, né? Ali. E se você perdeu, se esse que é o tema, né? Você perdeu a sua identidade, você perdeu o seu poder de fala, você perdeu a sua segurança de viver, né? De escolher na sua vida a partir do momento em que roubaram a sua voz, né? E quem te fez acreditar que você não é alguém, que você não tem essa voz, né? Eu gostei muito, né? Dessa analogia que as pessoas estão dando com as máscaras, né? A gente vive, coloca uma máscara, vai ali encontrar os amigos, coloca uma máscara, vai ali com a família, coloca outra máscara. E se a gente pensar a nível de voz, né? Com os amigos você tem que usar determinada voz, no trabalho você usa outra voz, na família você usa outra, e eu não tô colocando isso como certo ou errado, né? Porque a gente sabe que em determinadas situações, em determinados lugares e pessoas, a gente tem que mudar a nossa forma de nos comunicarmos, né? Nossa comunicação será muito mais assertiva quando a gente sabe como é que aquela pessoa ali gosta de se comunicar, consegue entender o mundo, então a gente vai se adaptando. Mas eu tô falando de você falsear quem você é, né? Você pode se moldar, você pode se adaptar nesses lugares, mas sempre com a sua verdade, né? Sempre com a sua verdade. Mas quando não existe essa verdade, você está sempre falseando alguma coisa para tentar se encaixar em alguma coisa, né? É nesses momentos que a sua voz é roubada, é nesse momento que a sua voz é perdida, porque na verdade você nem sabe que voz é essa, né? Então quem te fez acreditar que você não é ninguém, que você não tem voz, que você não pode se impor, tá?
O que te fez se calar e se apagar? É isso. São essas reflexões que nos fazem pensar, realmente, eu acho que eu não tenho voz. Isso que eu tô falando, essa reação que eu fiz aqui a partir da minha fala, isso não sou eu. Isso é meu pai falando através de mim. Porque meu pai, quando eu era criança, ele reagia sempre de forma agressiva. Ele falava de uma forma agressiva e eu me sentia agredida. E hoje eu tô reverberando isso. Então, que voz é essa que você está usando? É sua mesmo? Nesse caso que eu dei o exemplo, a pessoa está usando a voz do pai. Está usando uma fala agressiva, porque quando criança viu a fala agressiva do pai, né? Ou uma voz mais passiva, uma voz mais tímida, com medo. De quem é essa voz? É da sua mãe, que ficou muito tempo ali calada, subjugada? De quem é essa voz que você tanto usa? Será que ela é sua mesmo? Ou você está reverberando tudo que você ouviu, todas as vozes que você ouviu quando você era criança, agora na sua fase adulta? Né? Então, que voz é essa que você usa? É sua mesmo? Verdade? E aí a gente vê, né, muitos conteúdos, a gente está sendo bombardeado de conteúdos aí nas redes, todas as redes, né, que nos fazem acreditar que a gente falta alguma coisa na gente, né? Falta alguma coisa, você está fazendo alguma coisa errada, você está fazendo isso de uma forma errada, ou você não está fazendo direito, ou você está sendo preguiçoso, ou você tem que produzir, blá 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 blá, um monte de bombardeios aí de pontos de vista que você não é, que você não pode, que você não faz direito, que você faz errado, blá 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 blá. E isso é um lugar muito perigoso, mas muito confortável às vezes pra gente, porque a gente ouvia isso dos nossos pais. Quem nunca ouviu dos seus pais dizendo pra você, você não pode, você não tem o suficiente, faça tal coisa. E aí quando a gente vê esses conteúdos nas redes, mandando a gente fazer coisas com dicas, com produtos, vendendo produtos que vão dizer o que você deve fazer ali numa caixinha, né? É muito mais confortável a gente ouvir isso, porque a gente ouvia dos nossos pais, né? Do que você se atrair por alguém que fale assim, como eu tô falando, né? Que você já sabe o que você tem que fazer. Se você for mesmo mergulhar na sua sabedoria, na sua identidade, na sua voz, você sabe o que você tem que fazer. Se você tirar aí os véus que estão sabotando tudo isso e as receitinhas prontas, você sabe. Esse lugar a gente não ouviu dos nossos pais. Esse lugar a gente não ouviu da nossa família. A gente não foi empoderado a saber quem nós somos, qual é a nossa voz. A gente não foi empoderado disso. A gente foi se adaptando, sendo condicionado ao que os outros acham que devemos fazer. Que o outro está sempre certo, que o que o outro diz é sempre mais correto do que o que você pensa, do que o que você sabe. As crianças têm as sabedorias delas, né? Mas o adulto quer moldar ali. Claro que tem que dar limites, tem que cuidar dessa criança que ali está descobrindo o mundo. Mas não de uma forma a podar, né? Esse saber que a criança já tem. E é nesses lugares em que a nossa voz está constantemente sendo roubada e perdida, né?
tá? Às vezes, né, você já tem a sua sabedoria, você já tem a sua voz, né? Você já tem a sua força, você só está desconectado disso, né? Você só não soube, não sabe como, não foi empoderado a fazer esse resgate, né? A voltar para esse lugar. E no começo da live eu falei, né, que uma cliente veio e me reverberou muito com todas essas reflexões que eu tô trazendo para cá, né? No caso dessa cliente, ela falava que ela passou por muito tempo na vida sem perceber que ela estava num relacionamento tóxico, abusivo, onde ela foi se apagando, né? Onde ela foi ali perdendo a sua voz, perdendo a identidade, tanto que as pessoas externas via ela de uma forma que ela não se via, né? Criou-se uma identidade, as pessoas, assim, criou-se uma identidade dela que ela não se via assim, né? Que não era ela, né? Então, ela foi apagando o poder de se expressar, de se impor, de liderança na vida, de saber quem se é, misturando aí com essas relações abusivas, tóxicas, com pessoas narcisistas. E ela foi se misturando tudo isso e foi se enfraquecendo. E isso que a bruxa lá da Ariel fez com ela, né? A gente fica fraco se a gente ter esse poder, se a gente se sentir sem poder de fala, sem poder de se impor, sem poder de se expressar, a gente se apaga. E isso ressoou muito com essas reflexões que a gente está trazendo, né? Então, onde você perdeu a sua voz, né? Onde você perdeu a sua voz? De verdade, você está disposto a recuperar a sua voz, recuperar o seu lugar de identidade, recuperar a sua força. Usar todas as vozes que você ouviu aí na sua vida, a voz do seu pai, a voz da sua mãe, da sua avó, do seu avô, as vozes ancestrais da sua ancestralidade, você recuperar tudo isso para te dar força aqui agora, essa potência na sua voz, né? Ou você quer ficar reverberando a voz deles sempre no lugar de dor, no lugar de sofrimento, no lugar das feridas, né? Das falhas. A voz dos nossos ancestrais, dos nossos familiares, né, da nossa árvore genealógica, ancestral, ela vem nos ajudar na força, né? Você não está falando por você está falando por todos que vieram antes de você. E não nos lugares que você precisa reverberar as dores deles, reverberar as escolhas deles. Tá? É esse o meu ponto de vista. Então, quando a gente canta, quando a gente fala, quando a gente discursa, eu estou aqui falando com vocês, a nossa voz, ela carrega uma identidade de todos os que vieram antes da gente, mas que essa identidade seja para nos empoderar e não para reverberar os sofrimentos e as dores do passado, tá? Então a sua voz, ela tem poder sim, e onde você perdeu ela, você pode sim resgatá-la. Resgatar fazendo aquelas perguntas que eu fiz lá no começo da live, né? Quem eu sou? Quem sou eu hoje? Quem sou eu? Por que eu faço o que eu faço? É por mim? É pelo outro? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu escolho viver o que eu estou vivendo? Tá? E se empoderando e buscando fazer as pazes com a sua voz, com a sua identidade. E fazendo as pazes com as vozes que vieram antes de você, que reverberam em você.
Muitas vezes a gente se pega respondendo às pessoas, se comunicando com as pessoas, e aí você para assim, você toma um susto, e você, vixe, eu tô falando que nem minha mãe, vixe, eu tô falando que nem meu pai, vixe, eu tô falando que nem fulano. Você está reverberando na sua fala, no seu poder de expressão, ali de comunicação, de se colocar na vida, você está reverberando pessoas que não é você. Você está reverberando ali, sei lá, uma agressividade ou uma passividade de outra pessoa. Como seria então, a partir de hoje, você escolher falar e se expressar a partir de você, a partir do ser infinito que você é, a partir da sua sabedoria, né? E não das vozes que reverberam aí na sua energia que não são você. Como seria fazer esse exercício, tá? Então, essa é a reflexão que a gente está trazendo hoje, para a gente resgatar a nossa voz. Eu faço um trabalho com canto terapêutico e estou preparando novidades com relação à nossa identidade e a recuperar a nossa identidade e a nossa voz, né? Recuperar aí para quem sente aí de fazer esse movimento, tá? Então é isso. Muito grata pela atenção dos que chegaram aqui, dos que vão chegar no futuro. Peço que compartilhem a live, se fizer sentido para você. Comentem, né, o que vocês desejarem, podem fazer perguntas, estou sempre à disposição. E até um próximo momento.